vocês e insisto e banco. O Tite está contratado pelo Flamengo. Tite será o treinador do Flamengo em 2024. Não tenham dúvida disso. Esses papos de que, porra, o Flamengo ouviu Carvalhal, sondou Carvalhal, o Orlando está querendo. Isso tudo De bobo, de gente mal intencionada, ou muito boba, muito intelectualmente limitada. Eu não perco meu tempo com isso. Vamos falar do jogo em si. Primeiro da arbitragem para terminar. E ele cometeu dois erros. Salve nação! Então é isso aí, né? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, tem um botão aqui embaixo com o nome inscreva-se, então já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like que é muito importante pro YouTube tá divulgando para mais pessoas. E pessoal, no vídeo de hoje aí, né, vamos ver o que o Mauro César, né, falou aí após essa grande vitória da equipe do Flamengo. E também, pessoal, vamos ver aqui, né, a entrevista aí, rapaziada, do Renato Maurício Prado. É isso mesmo, aonde ele cravou que o Tite já está certo com o Flamengo. Então, Tite é do Mengão. Também vamos ver aqui, pessoal, a situação do Bruno Henrique, que está, né, aí abrindo negociações com a equipe do Palmeiras, já que a equipe do Flamengo não consegue chegar a um acerto aí com o craque rubro-negro. Lembrando que o Bruno Henrique quer priorizar o Flamengo, só que infelizmente o Flamengo não está priorizando o Bruno Henrique. Então, vamos pro corte de hoje, já deixa o seu like, inscreva-se no canal Mengão News Oficial, vem comigo e bora pro vídeo. Em contato no link que está aqui na descrição, pelo WhatsApp, e também lendo atentamente as informações que estão na descrição desse vídeo. Entre em contato com o Futebol Interativo. Eu mesmo dei aula em um curso inaugural, uma aula inaugural, melhor dizendo, em um dos cursos do Futebol Interativo nesse ano de 2023 e foi muito bacana. Então, aproveite, entre em contato, tenho certeza que você vai curtir se você sonha trabalhar com futebol, ok? Bem, na minha live depois do jogo, né, o link também está aqui na descrição, eu detalho e mostro detalhadamente a jogada polêmica. O pênalti aconteceu. O Gilberto chuta o pé do Bruno Henrique, que dá uma tremida até no momento atingido. Não houve solo do atacante do Flamengo, solo seria o movimento de cima para baixo. Na verdade, foi de baixo para cima que ele fez o movimento do Bruno Henrique. E aí veio o chute do Gilberto, que foi precipitado, foi, digamos, imprudente, porque não era uma jogada de perigo que o Bruno Henrique ia dominar e fazer o gol, ele ia tentar seguir a jogada. Não precisava, ele encheu o pé, acabou acertando o pé do colega, do adversário, e gerou a penalidade. O problema foi a demora do VAR, né, na marcação. Não acho que o árbitro ali tenha errado na visão dele dentro do campo. O jogador levanta o pé daquela maneira, com violência, o outro sai pulando de dor, cai no gramado, e o que chutou fica pulando que nem saci no pezinho só e gritando de dor. Como é que não teve contato? Se teve contato, o contato foi faltoso. A dúvida era, houve ou não contato? Porque parece que ele raspa só, assim, né? Mas pega. E então, assim, ali o juiz acertou. E a arbitragem de vídeo, o VAR, possivelmente ampliou a imagem, coisa que a transmissão da televisão não fez devidamente, mas na rede social muita gente pegou a imagem, ampliou, a gente pôde ver o detalhe. Eu até utilizei parte desse conteúdo na live, cujo o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você pode ver, pode tirar todas as dúvidas, tá? E o que aconteceu? Demorou a marcar, mas acho que foi um acerto da arbitragem referendado pelo VAR. O VAR confirmou, o Flamengo fez um gol legal. Agora, vai ter gente falando, Sérgio, não, que é Flamengo, não sei o quê. Gente, a gente não vai ficar entrando aqui nessa. Quantidade de gente ignorante, gente que só quer discutir, só quer ter razão, quer dizer que o time elas não gostam de um time, quer dizer que está sendo ajudado pela arbitragem o tempo todo. Isso é muito chato, eu não vou perder meu tempo com esse tipo de bobagem. Esses bobos para lá. Isso é coisa de bobo, de gente mal intencionada, ou muito boba, muito intelectualmente limitada. Eu não perco meu tempo com isso. Vamos falar do jogo em si. Primeiro da arbitragem para terminar. E ele cometeu dois erros, um para cada lado, corrigidos pelo VAR. O primeiro, uma falta fora da área que ele marcou pênalti. O VAR mostrou que foi fora e ele voltou atrás. O pênalti era para o Flamengo. Corretamente foi transformado o pênalti em falta. E a falta até bem batida pelo Pulga no travessão. No segundo tempo, teve logo no começo a expulsão do Canu, que era para ser expulso direto. Ele deu cartão amarelo. O Gilberto não, o Gerson, melhor dizendo, ele corria com a bola para dentro da área, absoluto. O Canu está atrás dele, ou seja, ele está em vantagem, ele e o goleiro Marcos Felipe. Era dominar e bater cruzado para fazer o gol. Era uma clara chance de gol. Aí ele não corria na direção do gol. Ele corria na direção da área, a bola ia na direção, digamos, entre a trave e a bandeira de escanteio, mas muito perto do gol ali, muito na faixa central do campo. E na perna esquerda do Gerson, que é canhoto. Era dominar e bater cruzado para fazer o gol. A chance era clara. Se ele ia fazer, eu não sei. Mas a chance era clara. Então o árbitro era para dar cartão vermelho na hora. Não é questão do último homem, não é isso. É questão que era uma clara chance de gol.
Ele deu amarelo. Aí o VAR falou, cara, peraí, vem ver o lance. O cara estava sozinho, ia fazer o gol, cara a cara com o goleiro. Você errou na sua avaliação. Aí ele corrigiu. Então, o Sávio errou 2 vezes e o Rafael Trace, que era o VAR, corrigiu. Mas os 3 lances acabaram sendo acertos. Não houve erro da arbitragem em nenhum lance capital. Não houve. Parece agora, se as pessoas querem para falar contra o time, aí não dá, né, gente? Aí é muita bobagem. Eu, sinceramente, tenho paciência para esse tipo de discussão, não. Aí não dá. Aí é loucura. É loucura. É brigar com a imagem, é coisa de doente. Se fosse prejudicado o Bahia, nós falaremos aqui sem problema nenhum, como eu critiquei muito a arbitragem no jogo de ida lá, Bahia e Flamengo. Acho que houve algumas situações que a arbitragem errou. Enfim, sobre o jogo em si, eu achei que o técnico interino, o Mário Jorge, tentou deixar o time mais à vontade. Por exemplo, o Ayrton Lucas, que normalmente com o Sampaoli jogava muito preso, né? Aí pelo lado esquerdo, era um lateral que ficava muito próximo dos zagueiros, fazendo saída de bola. E não tinha liberdade para apoiar, para atacar, como ele gosta. E é um ponto positivo que ele tem, é uma virtude que ele tem. Hoje o Ayrton mais solto. Não por acaso houve essa jogada da falta, que foi marcado o pênalti depois que foi corrigido. E ele apareceu mais lá na frente. Participou também ali da saída de bola e tudo, mas não ficou tão amarrado. Então acho que isso foi um acerto. O Everton Ribeiro mais à vontade, jogando bem aberto pela ponta, onde ele gosta, mas o Ribeiro já fez bons jogos jogando por dentro, quer dizer, mas seja só pelo São Paulo, o Ribeiro não faz uma boa temporada. É um jogador com 34 anos, fará 35 em abril, até a discussão da renovação de contrato dele, eu inicialmente não renovaria, mas pela história do jogador, desejo de continuar e tal, se for para renovar, se eu fosse dirigente, eu negociaria uma condição salarial que faça sentido numa relação custo-benefício boa para todas as partes e um ano de contrato. A Fortaleza, mas você tem toda a razão. O Flamengo derrota o Bahia, obrigado, Bahia, e segue na briga pela vaga na Libertadores. Esse é o título da live, né? Então, voltando aqui à nossa vaca fria, hoje, pelo menos, o Flamengo teve mais liberdade. Jogou bem? Não jogou bem. Dizer que o Flamengo jogou bem hoje contra esse time morto do Bahia, esse time do Bahia está morto, né? Esse time está brigando para não cair. E a chance do Rogério Ceni cair com ele é muito grande, né? Então, apesar da Ceni Press estar sempre dizendo que não, agora o Ceni chegou, já tomou 2 porradas. Enfim, o time conseguiu ganhar. E o time conseguiu jogar um pouco mais solto. A gente viu o Bruno Henrique mais perto do Pedro, a gente viu a ala sendo feita mais pelo Ayrton Lucas, e ainda a gente viu muita coisa, óbvio, que não ia mudar de um dia para o outro, daquele rame-rame horroroso da época do São Paulo. Zagueiros tocando bola para o lado, alas tocando bola para trás, zagueiros e goleiro tentando dar chutão para frente, para ligar lá na frente, em vez de fazer tabela. Isso tudo nós vimos hoje. Mas pelo menos criou algumas chances. Saiu o gol de pênalti, que eu acho engraçadíssimo como é que a turma do arco-íris. Não foi pênalti. Porra, viu? Gente, sejam honestos. Vejam o lance. Vocês vão ver que o pé do Bruno Henrique, ao ser chutado pelo melhor zagueiro do Corinthians, me fugiu o nome agora, Canu, não é isso? Ao ser chutado por ele, o pé do Bruno Henrique chega a levantar. Então, como é que alguém tem em sã consciência vir dizer que não foi pênalti, gente? O que não foi pênalti, que ele marcou, o VAR salvou ele. Aliás, o VAR limpou a bunda do senhor Sávio hoje 2 vezes. E primeiro, ele marcou um pênalti que foi fora da área. O VAR foi lá e disse, ó, foi fora da área. E depois ele não ia expulsar o jogador que fez a falta com o Gerson indo sozinho em direção ao goleiro. Estava indo para o lado. Ele cortou a bola para o lado, mas ele já ia, obviamente, entrar em direção ao goleiro. Era ele, já estava entrando na área. Então, não tem nem discussão. Isso é uma palhaçada. Ouvir a turma do arco-íris vir com essa história de que VAR Mengo, não sei lá o quê. VAR para aquele lugar. Mas então, pelo menos o Flamengo ganhou. E o resultado foi importantíssimo, né? Porque tá essa novela, essa coisa do Tite. Eu já disse a vocês e insisto e banco: o Tite está contratado pelo Flamengo. Tite será o treinador do Flamengo em 2024. Não tenham dúvida disso. Esses papos de que, porra, o Flamengo ouviu Carvalhal, sondou Carvalhal, o Orlando está querendo. Isso tudo é bobagem, gente. Isso tudo é bobagem. O papo do Carvalhal é de antes da final da Copa do Brasil. O papo do Orlando já foi desmentido pelo próprio pessoal lá do Orlando City. Então, não entrem nessa. O Tite está contratado.
Eu tenho isso de 2 fontes seguríssimas. O problema é que o Tite não quer ainda, ele resiste à ideia de pegar o Flamengo nesse ano. Porque ele disse lá atrás que ele não trabalharia, disse numa entrevista ao Podpah, né? Ou ao Flow, agora já não sei qual dos dois, mas disse num podcast que não trabalharia esse ano, e simplesmente ia tirar um ano sabático. Por que isso, gente? Nada disso é à toa. O Tite tinha muita esperança de ser contratado por algum time europeu de ponta. Não necessariamente o City ou o Arsenal ou o United, não. Mas ele tinha esperança de pegar, por exemplo, um Newcastle, um desses times que está começando a investir e que estão começando a aparecer lá na Premier League. Seria ótimo para ele. Ou então pegar um time espanhol. Claro que o sonho dele seria um Barcelona ou um Atlético de Madrid. Mas se viesse, por exemplo, um Sevilha, ele não acharia ruim. Ou um italiano. Aliás, ele cansou de dizer que ele gostaria de futebol italiano, porque, inclusive, ele tem dificuldade com o inglês. Ele tem estudado inglês, provavelmente já deve estar começando a arranhar o idioma. Mas o italiano, ele diz que ele se vira. Então, ele gostaria de ir para uma Juventus, para o Napoli, para o Milan, enfim, Inter de Milão. Mas não apareceu nada disso. A verdade é que não apareceu nada disso. Os convites que ele teve, as sondagens que ele teve, foram para o futebol árabe, para o time onde está o Jorge Jesus, diga-se de passagem. Ele estava com quase tudo pronto para ir para o Al Hilal. Mas aí o governo resolveu investir no campeonato no Sauditão e tomou conta de alguns clubes, entre eles o Al Hilal. E aí contrataram o Jorge Jesus. E ele aí ficou a ver navios. O outro era a seleção equatoriana. Enfim, eram umas barangas aí que, decididamente, são bem piores e menos importantes do que pegar um time como o Flamengo aqui no Brasil. Mas aí ele fica naquela história, não, eu prometi para minha família que eu só trabalho ano que vem. Aí tem um problema. O Flamengo vai esperar o Tite, não se iludam. Haja o que acontecer, o Flamengo vai esperar o Tite. Se o Flamengo não conseguir convencer o Tite a assumir mais cedo, e o sonho do Flamengo, neste momento, é convencê-lo a assumir na data FIFA, na parada da data FIFA. Porque imagina, o próximo jogo é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Corinthians que mandou o Vanderlei Luxemburgo embora para tentar contratar o Tite. E aí ouviu do Tite que ele estava acertado com o Flamengo. Foi essa história que eu soube, por isso é que eu estou cravando desde o início que ele está fechado. Mas você imagina, o Tite, então, diz não ao Corinthians, por mais que o Corinthians agora vá desmentir, vai dizer que sempre foi humano, cascata pura. O Corinthians demitiu o Vanderlei para ter uma vantagem em relação ao Flamengo, que ainda não tinha demitido o Sampaoli. E o Tite sempre teve aquela cascata de que não, eu não negocio com um clube que tem técnico. Mentira também. Ele foi jantar com os dirigentes do Flamengo e o Sampaoli já era o técnico, ainda era o técnico, depois da derrota para a Copa do Brasil. Ele jantou com os caras na Barra. Então, mas de qualquer maneira, o Corinthians tentou dar essa perna de anão, quebrou a cara, contratou o Mano. Mas imagina o Tite na Neoquímica Arena agora, momentos depois desse imbróglio. Ele, que é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, com toda razão. O Tite, eu acho que, guardadas as devidas proporções, ele está para o Corinthians como o Jesus está para o Flamengo. Que, afinal de contas, ele ganhou tudo que podia no Corinthians. Nunca chegou a jogar um futebol minimamente parecido com o do Jesus em 2019, mas ganhou mais, porque ele ganhou tudo, inclusive o título mundial. Então, é natural que o Tite tente evitar essa história desse Flamengo-Corinthians. Mesmo que ele aceite voltar a trabalhar esse ano, esse Flamengo-Corinthians, ele deve ter dito, prefiro não. Então é isso aí, pessoal. Como nós vimos aqui no vídeo de hoje, né? Maurício Renato Prado cravou Tite na equipe do Flamengo. É isso mesmo, nação. Ele cravou o Tite na equipe do Flamengo, né? Não se sabe se ainda nessa temporada ou se vai ser na próxima temporada, né? Mas o que ele deixou bem claro aqui é que o Flamengo vai esperar o tempo do Tite. Então, se o Tite não assumir o Flamengo ainda no decorrer desse Campeonato Brasileiro, ano que vem é certeza de ser o Tite.
Foi dispensada aí a possibilidade, né, do Carlos Carvalhal, e o Flamengo aí só espera agora o Tite, né, tomar essa decisão. Provavelmente o Flamengo essa semana ainda não vai ter um treinador, porque o Tite não vai ser bobo de pegar a equipe do Flamengo e estrear contra o seu ex-clube antes de assumir a seleção brasileira, o Corinthians. Então o Tite, como é um cara inteligente, não vai, né, se envolver já nesse clima aí de enfrentar o Corinthians, na estreia do Tite, né, sabendo que chegando lá na Neoquímica Arena, vai tomar uma vaia daquelas tremendo, umas vaias muito grandes do torcedor do Corinthians, e ele não vai querer se queimar dessa forma. Então, o Tite vai esperar, acredito muito que o Tite, na minha opinião, vai esperar passar esse jogo contra o Corinthians para poder chegar a um acordo com a equipe do Flamengo e assim assinar os papéis e ser oficializado como treinador do Flamengo, se ele ainda for assumir o Flamengo este ano. Caso contrário, o Tite só assina com o Flamengo no próximo ano. Então, o que a diretoria estava se planejando aí, né, de ter o Tite ainda esse ano para começar já a dar trabalho na fisiologia de trabalho do Tite, a diretoria estava pensando nisso, né, do Tite assumir já no decorrer do Campeonato Brasileiro, já impor um time aí do jeito que ele gosta, ver o que ele ia ter de peça para 2024, o que ia querer de reforço, o que ia dispensar, provavelmente não vai ser possível, né? Então, se o Tite aí, as coisas entre Tite e Flamengo não esquentar durante essa semana, próxima semana aí o Tite provavelmente não vai assinar com o Flamengo, né? Vai esperar para o próximo ano, como ele já tinha dito. Mas vamos ver aí, né, no decorrer dessa semana agora, depois do jogo do Corinthians, o que o Tite vai dizer para o Flamengo, o que a diretoria do Flamengo vai tomar de decisão, porque o que não dá é para o Flamengo ficar nessa aí, né, de ser treinador aí até o próximo ano. Então, pessoal, comenta aqui a opinião de vocês, se você é de acordo com o Flamengo esperar pelo Tite, né? O Flamengo tem que esperar pelo Tite para o próximo ano, ou tem que correr atrás de um treinador ainda esse ano, ou então tem que manter, né, o Mário Jorge até o final do Campeonato Brasileiro e no próximo ano correr atrás do Tite. Comenta aqui, deixa a sua opinião. Passando também aqui mais uma informação, Bruno Henrique reage nos bastidores do Flamengo após uma oferta do Palmeiras. Diz o jornalista aí, Nicolas. É isso mesmo, vamos ver aqui a notícia, tropa. Cobiçado dentro do futebol brasileiro, Bruno Henrique segue com situação indefinida na equipe do Flamengo. Então o Flamengo tem que abrir muito aí o olho. Por conta disso, segundo o jornalista Jorge Nicola, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco e São Paulo, até o Vasco, São Paulo, Fluminense aí, né, rivais do Flamengo, são os times de olho no jogador. Embora os dois rivais do rubro-negro estejam descartados como possíveis destinos, né? Então, Fluminense e Vasco já estão aí descartados, né? Mas acredito muito que hoje os rivais do Flamengo aí, né? Palmeiras, São Paulo e ali um Atlético Mineiro, né? São os principais rivais do Flamengo. Feliz no Flamengo, já que possui status de ídolo, o Bruno Henrique quer renovar com o Flamengo, cara. Olha só, Bruno Henrique quer renovar com o Flamengo. Porém, a situação começou a ganhar status de novela, tendo à vista a demora para o clube realizar uma contraproposta. Sendo assim, de acordo com o jornalista Jorge Nicolas, o cenário questão trouxe insatisfação ao camisa 27 nos últimos dias, né? Então, o Flamengo não quer, cara, fazer o contrato do jeito que o Bruno Henrique pediu. E o Flamengo não veio depois com a outra contraproposta, né? Já que o Flamengo botou uma proposta, o Bruno Henrique jogou as condições que ele queria, o Flamengo não jogou mais uma proposta, se aquietou, não falou mais nada, né? Lembrando que o jogador, né, gostaria de receber aí 1,250 milhão por mês e prorrogar um contrato aí com a equipe do Flamengo por mais 3 anos. Só que o Flamengo não quis, né, esse acordo. O Palmeiras está disposto, o Palmeiras até falou que pagaria sim o valor que ele estava pedindo e faria um contrato aí de 3 anos com Bruno Henrique. Então,
o Palmeiras aí vem muito forte para contratar. Lembrando que o Palmeiras é um clube que não vem contratando de lá para cá. E sem dúvidas aí Bruno Henrique seria uma baita contratação para o Palmeiras, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos dias. Também essa novela do Bruno Henrique indo para o Palmeiras é um negócio aí, cara, que tá me deixando preocupado. O Flamengo já tinha que ter renovado com o Bruno Henrique. Hoje é o jogador que tá aí num patamar muito diferente dos outros. O Flamengo tá em baixa, ele continua em alta. E se o Flamengo tá em alta, ele tá 10 vezes a mais em alta, né? Então o Flamengo tem sim que renovar com o Bruno Henrique. Comente aqui também a opinião de vocês, pessoal. O Flamengo tem sim que bater esse martelo e cravar a renovação do Bruno Henrique. Comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Tem um botão em vermelho, então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Fui!